E aí galera, beleza? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos humanas. Disse Paulo em debate com os estoicos e epicureus, que eram os dois principais grupos filosóficos daquela época, no Areópago de Atenas. Sendo assim, o Messias não construiu templos, tampouco ordenou que a igreja construísse templos, pois a igreja é o templo do Criador. Eu queria enfatizar que esse vídeo não é especificamente sobre o Templo de Salomão, mas, como o próprio título já enfatiza, é como surgiram os templos cristãos. Será que o Augustus Nicodemos, que é considerado como uma referência teológica entre os protestantes, pode nos responder? As diferenças são que o culto do Antigo Testamento ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava era um tipo da igreja. Então hoje nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. Na verdade, os templos eles só começaram a ser construídos no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Antes disso, os cristãos cultuavam a Deus nas catacumbas, no mato, na floresta, na beira-mar, nas casas, nas praças, onde eles podiam se organizar, então eles faziam culto a Deus. Então, igreja, templo evangélico, protestante, cristão, isso é coisa que veio com a oficialização do cristianismo por Constantino e depois a reforma protestante. Mas nós podemos nos reunir em qualquer lugar e cultuar a Deus. Então há essa diferença. Como bem disse o Augusto Nicodemos, a tradição cristã de construir templos surgiu no século IV através do imperador Constantino, que especificamente no Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, conseguiu unificar igreja e Estado. Até então a igreja se reunia nas casas, nas catacumbas ou em qualquer outro lugar. E não para fazer práticas religiosas, litúrgicas, mas para celebrarem o amor, assim como foi ensinado pelo Messias. No entanto, depois do Edito de Milão, do imperador Constantino, que aconteceu no ano de 313 d.C., que acabou com as perseguições, floresceram muitas igrejas de pedra por todo o império. Mas a pergunta é, qual o modelo arquitetônico foi usado para a construção dos templos cristãos? Engana-se quem acha que o modelo usado foi o do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém não pode ser considerado como modelo para os templos cristãos, pois lá os adeptos do judaísmo, os fiéis, não podiam entrar. Ou seja, eles ficavam no átrio do templo que tinha suas subdivisões, isto é, átrio dos sacerdotes, átrio das mulheres, átrio dos gentios, átrio de Israel. E o sumo sacerdote era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos para fazer o sacrifício anual, em hebraico é Yom Kippur. Literalmente, Yom, dia, Kippur, perdão. Mas então, qual foi o modelo arquitetônico usado para a construção dos templos cristãos? Eu posso afirmar que foi usado o modelo dos templos do mitraísmo, ou o templo do deus Mitra. O mitraísmo foi uma religião de mistérios nascida na época helenística, provavelmente no século II a.C., no Mediterrâneo Oriental, tendo se difundido nos séculos seguintes pelo Império Romano. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. A prática do mitraísmo, assim como de outras religiões pagãs, foi declarada ilegal pelo imperador romano Teodósio I em 391. O Templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito e suas tropas romanas no ano de 70 d.C. E ali cumpriu-se a profecia que foi predita pelo Messias e está em Mateus capítulo 24. Vejam que, diferente do templo judaico, no templo mitraico os fiéis podiam entrar para acompanhar as liturgias e sacrifícios que eram feitos por um sacerdote, geralmente se sacrificava touros. Ou seja, assim como acontecia nos cultos ao deus Mitra, nos cultos cristãos, as pessoas podem entrar no templo e acompanhar os rituais feitos
pelos sacerdotes. O modelo dos templos católicos, conhecido como basílica, recebeu uma certa adaptação, isto porque Constantino era adorador do deus Sol. Por isso as basílicas foram desenhadas de modo que os raios solares caíssem sobre o orador. Elas sempre eram construídas voltadas para o leste, onde nasce o sol, assim como eram os templos gregos e romanos. Galera, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre o tema: a influência do paganismo no cristianismo, ou seja, a influência pagã embutida no cristianismo. E eu gostaria também de dizê-los que o meu canal antigo, o Newton César Santana, tem muito material lá de estudos bíblicos, teológicos, já voltou de novo à atividade. Faça uma visitinha lá que eu acho que pode acrescentar alguma coisa para você. Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço.